aí, tudo bem? Escola de Narradores com Maurício Bonato. Hoje eu vou falar as diferenças básicas da narração para televisão e a narração para a rádio. Vamos começar falando da narração para a rádio. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque existem algumas pessoas que ainda não entenderam muito bem como funciona, né, a narração para a rádio e a narração para a TV. Técnicas parecidas, mas execuções completamente diferentes, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando do rádio rapidamente. Então quando você está narrando no rádio, obviamente você não tem a imagem, então você tem que descrever mais. Mas para descrever mais, você tem que ter muito vocabulário. Você não pode ficar sempre repetindo os mesmos termos o tempo todo. Isso aí fica feio, fica chato, fica monótono, fica maçante, fica pedante, então a pessoa não vai conseguir escutar a tua narração por muito tempo, certo? Então toma muito cuidado com o vocabulário da narração para o rádio. Descrever todos os lances. Tenta cortar todos os vícios que geralmente o narrador do rádio tem. Que é falar muito equipe, falar muito camisa número 10. Troca isso. Não precisa falar o camisa número 10, fala o nome do jogador. Fala que ele usa 10. Equipe, fala o nome do time. Então não tem problema, é só se adequar, você ir se policiando para poder acertar em relação a isso. Tem que ter um ritmo rápido, mas cadenciado quando não está acontecendo muita coisa. Quando chega naquele terço final do campo que a gente fala, né? Hoje, né, a moda falar isso. Quando chega perto da grande área, na intermediária ofensiva, o time está atacando, você aumenta o tom. No escanteio, numa falta que vai cobrar para a área, aumenta o tom. Bola parada, você pode passar uma chamada comercial, uma deixa padrão, girar um placar, dependendo como for. Chama o comentarista mais ou menos de 10 em 10 minutos, certo? Sempre o repórter dando detalhe depois do lance. E é assim, né? Tem que ter vocabulário, tem que ter ritmo, trabalhar muito a respiração, o diafragma. Você vai puxar o ar curto, né? E vai continuar falando, não pode puxar o ar daquele jeito. Tem que tomar muito cuidado com isso e tem que ter extensão vocal. Você tem que usar o máximo que você puder do seu fôlego para falar o maior número de palavras possível por mais tempo. Entendeu? Então essa é basicamente, né, a maneira de se narrar no rádio, tá bom? Sempre descrevendo muito. Na televisão você tem o recurso da imagem, você tem os replays. Então uma narração mais pausada, com mais ênfases até em determinados momentos do que está acontecendo. Sobe o tom também e acelera um pouquinho quando você vai chegando perto do gol. Ali na meiuca, na intermediária, vai descrevendo a jogada, não descrevendo totalmente, mas toca para a direita, toca para a esquerda, volta para o meio, no grande círculo, bola na ponta esquerda. Não precisa descrever o que o cara fez, se ele matou no peito, pôs no chão. Você pode falar linda matada, segura, entende? Você trabalha com a imagem. O cara vem, a bola vem, ele mata no peito. Você não precisa falar matou no peito, botou no chão, porque tá todo mundo vendo. Você fala linda matada. Entende como é diferente? E na televisão você coloca a intenção na hora que você está narrando um lance. Por exemplo, o cara vai bater uma bola na área, a bola é perigosa, fechada. Então você fala bola na área, entendeu? Bola na área. O cara já vai prestar atenção no que está acontecendo. No rádio você pode falar levantamento para a área, toque de cabeça, entendeu? Levantamento para a área, toque de cabeça. É diferente. Bola para a área, tá todo mundo vendo ali. E você chama a atenção de quem está assistindo. Com essa entonação diferente que você dá, entendeu? Então é uma diferença que não é só a questão da velocidade, do ritmo que você está narrando. São as entonações, as pausas. E quem está narrando na TV tem que sempre obedecer todos os GCs, os geradores de caracteres, as letrinhas, né? Falar tudo que aparece na tela. E obedecer, além dessas pausas, o replay. Tem que trabalhar muito com o replay. Quando você estiver vendo o replay, você tem que dar um detalhe do replay. Importante que acontece no lance. Porque a pessoa que está em casa está vendo o replay. Mas você dá um detalhezinho, alguma coisa que pode escapar para quem está assistindo. Então, esse é o segredo de narrar televisão.
Trabalhar muito com replay. Você pode narrar atrasado, você pode narrar adiantado, depende. Você pode narrar em cima da bola. Se você atrasar um segundinho a sua narração, você esperar um pouquinho acontecer, um segundo, quem está assistindo não vai perceber, mas a tua margem de erro diminui muito. Porque você vai ter um segundo para poder se corrigir, entendeu? Parece que é pouco, mas não é. Se você quiser narrar um pouco adiantado, que é aquele narrador que às vezes quer adivinhar o que vai acontecer, você pode errar. Se você quiser narrar em cima, de repente você pode não ter tempo de corrigir. Eu narro muito em cima, então às vezes eu acabo errando algumas coisas que eu podia esperar um pouco. Então aí você vai ajustando qual é o melhor tipo de narração para você, entendeu? Qual a que você se sente melhor, qual a que você narra melhor. Eu prefiro, como eu já gravei outro vídeo aqui, a narração narrada do que a falada, né, a conversada. Prefiro narrar mais. O comentarista entra também, pode ser 10 em 10, tá tudo certo, 5 em 5, não tem problema nenhum. Contanto que ele não se estenda demais, tá? E eu acho que essa é a questão. No rádio você tem mais bordões, tem gente que traz os bordões para a TV. Eu não gosto de muito bordão na TV, sinceramente. Estou falando como espectador, tá? Não estou falando como quem ensina futuros narradores e narradores. Então acho que é uma questão muito pessoal, certo? No rádio tem muito bordão porque não tem imagem. Você pode usar o bordão para descrever um monte de coisas. Mas na TV, como tem imagem, você fica criando muito bordão, muita metáfora. Eu acho que fica um negócio meio esquisito. Entendeu? A minha opinião. Tem gente que usa, tem gente que gosta, não tem problema nenhum. Eu estou falando o que eu acho legal fazer para assistir. Eu estava falando da narração do rádio. Você não precisa gritar nem na TV nem no rádio. Você pode pedir para o sonoplasta ajustar o volume do seu microfone, tá bom? E você, ao invés de gritar para mostrar um pouco mais de emoção, você pode acelerar a narração. Que aí você está mostrando que tem mais emoção, já acelerando o processo, a fala já ajuda bastante. Então esses foram alguns toques que eu dei para vocês aí, aqui o Maurício Bonato, Escola de Narradores, a diferença da narração de rádio para a narração de TV, algumas técnicas aí básicas para você. Valeu? Tem que praticar, hein? Vamos falar hoje da técnica da narração do gol, certo? Existem algumas técnicas de você narrar o gol, você pode narrar o gol mais curto, você pode narrar o gol mais longo, isso serve tanto para rádio quanto para TV, depende de muitas coisas. Por exemplo, para televisão, tem narrador que recebe alguma orientação ou acha melhor fazer assim? Narrar um gol curto, eu até brinco, falo o gol editado, é o gol do MM, do Melhores Momentos. É aquele gol que o cara, acontece o gol, o cara fala, olha o gol, aí quando ele vai gritar gol, ele, gol, rapidinho. Já fala quem fez o gol, tudo correndo, e aí dá para você usar essa narração do gol dele inteira naquela edição dos gols, dos melhores momentos, né? Que a gente fala, entendeu? Então existe essa narração. Eu, honestamente, eu não vejo muito sentido nisso, mas eu respeito quem faz. Por quê? Tem um editor para fazer, o cara faz um sobe-som, abaixa a tua voz, enfim. Aí já não é trabalho teu. Eu acho que o narrador não tem que ficar preocupado com isso, na minha modesta opinião. Aí você tem que narrar o gol da maneira que você acha que tem que narrar. Vai ser maior, mais longo, ou mais curto, ou menor, enfim. Aí o grito de gol é teu. Existe o ataque vocal, que é quando você começa gastando muito ar, muito fôlego para gritar o gol. Então é legal você começar não arrebentando, entendeu? Porque aí você vai perder ali no meio do gol o teu fôlego, vai ter que aprender a trabalhar com o diafragma, trabalho tudo que a gente aprende com o tempo e exercícios de fonoaudiologia, certo? E aí você segura o ar, gasta menos ar, mantém o volume, mantém a projeção de voz e grita o gol. Eu gosto de gritar a parábola. O que é a parábola? Aquele arco. Então, gol! Imagina isso. Um arco. Ele sobe, tem o ápice e desce. É uma curva. Então eu gosto de narrar gol assim. Tá? É a maneira que eu gosto. O tamanho, aí eu acho que depende. Não acho que tem que ser muito comprido, muito longo o gol, não.
Acho que não é por aí, principalmente televisão. Em rádio tem gente que faz gol em 30 segundos, 1 minuto. Aí cada um quer fazer de um jeito. Mas o gol que você pode narrar no rádio pode ser maior do que o gol da TV, eu acho. O gol da TV é um pouco menor. Não sei, vai 15 segundos, 12 segundos, não sei. Enfim, você vai testando conforme você vai fazendo. Eu acho legal fazer a parábola. Tem gente que não faz, que corta o gol no meio. Gol do Barcelona, entendeu? Tem gente que faz assim. Não termina, não faz a queda do volume, né? Então depende, aí depende muito do que você acha que é legal. Eu acho legal testar, entendeu? Tem gente que já emenda uma coisa na outra, daí já vai emendando quem fez o gol, emendando a jogada, emendando quem fez o passe, já trabalha com replay e tudo mais. Entendeu? Uma coisa que eu acho legal é assim, você gritar o gol, a hora que começar a aparecer o replay, você já vai parando, já vai terminando ali a parábola para começar a descrever mais, entendeu? Acho que é um macetezinho que dá para usar, uma técnica legal que dá para usar aí para você perceber na televisão, claro. Quando você perceber que tem um replay, você já começa, né, a baixar o volume para terminar a parábola. Aí o que que acontece? Com o tempo você vai pegando esse time. É um timing que você vai pegando aí em relação à narração mesmo. O tamanho que você vai gritar o gol. Às vezes você vai falar, poxa, hoje eu gritei um gol muito comprido, muito longo e acabei perdendo alguns detalhes ali do replay, entendeu? Então, às vezes você vai no time do diretor de TV, que muitas vezes é de uma TV lá de fora, né? Campeonatos de fora, internacionais, e você começa a pegar o timing da coisa. Eu, quando comecei a narrar o Campeonato Espanhol, eu pegava o time do momento que entrava o GC para falar a escalação bonitinha. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais para frente, como fazer uma abertura corretamente e tudo mais. E aí você começa a entender ali o time, quanto tempo que os caras deixam na tela. Entra um cara de cada vez, entra todo mundo de uma vez, né, pra gente falar os GCs, as artes e tudo mais, das escalações e tal. Então eu acho que é uma questão mais de ajustar conforme você vai fazendo, né? E às vezes de temporada para temporada mudava um pouquinho alguma coisa, e tal, você tinha que se readaptar ali. Mas não é uma coisa muito difícil de fazer. A hora que aparece, por exemplo, os reservas, o tempo que você vai falar todos os reservas, fala número e jogador, fala número, nome e sobrenome, número e só sobrenome, número e só nome, entendeu? Ou o nome que o cara é conhecido. Então tudo isso você vai ajustando. Isso também tem a ver com padronização, com linha editorial da emissora que você trabalha. São outros detalhes aí. Mas em relação especificamente ao gol, o gol do rádio geralmente é um pouco maior e o gol da televisão geralmente é um pouco menor. Nos dois casos eu acho legal você fazer a parábola do gol. Isso é uma opinião minha, é um jeito que eu faço. Mas cada um tem aí a licença poética de narrar o gol como quer. Você pode emendar, que nem eu fiz aqui, né? Gol do Barcelona, gol do Real Madrid, gol do Bayern, entendeu? E não faz a parábola. Aí depende, você vai estar com um tom lá em cima, às vezes você vai gastar ar muito rápido, você prefere fazer isso. Então depende, tá bom? É uma questão de estética e também uma questão técnica, uma forma que você usa para fazer. Legal, né? Essa questão dos games é uma parte, um mercado que se abriu, um nicho do mercado que se abriu muito poderoso aí para quem quer entrar na narração. E basicamente, para você que é garoto, né, ou nem tanto, mas que pretende narrar games, você tem que entender do jogo. Você tem que ser jogador, entender tudo da partida, né, do game em si, do que vai acontecer, das personagens, né? A gente tem inúmeros jogos aí que são narrados. Tem o Counter-Strike, tem o Free Fire, tem o Dota, tem o LoL, né, o League of Legends, entre outros. E tem os jogos de basquete da NBA, tem os jogos do FIFA, né, tem o PES também, que tem jogos de futebol. Então, assim, basicamente você tem que conhecer do jogo, basicamente, tá? Eu tive duas oportunidades de narrar jogos de futebol.
jogos de game de futebol, um do FIFA, outro do PES. Fiz o campeonato da Federação Paulista nesse ano aqui de 2020. Muito legal, muito gratificante. Então, assim, é uma narração parecida com a narração que você vai fazer na televisão, na web TV ou no streaming de futebol, mas o ritmo é diferente, né? É um outro tipo de jogo, então você tem que narrar diferente. Acontecem muitos gols, não é necessário narrar o gol cumprido, né? Gol do time tal, nananana, olha a jogada, tal. Às vezes nem tem replay para ser mais rápido o jogo e tudo mais, então não precisa se preocupar muito em narrar igualzinho televisão, mas tem que, claro, respeitar ali toda a base que você aprendeu na televisão para narrar. Os outros jogos que eu falei, né, você tem que entender bastante. Existem alguns excelentes narradores, você vê que eles narram como se fosse narração de rádio, narra muito rápido, descreve muito rápido o que está acontecendo, pensa muito rápido no que vai rolar, o que não vai rolar. E tem o ritmo, né? É uma narração mais marcada e tem o ritmo para fazer isso. Eu fiz um treinamento, né, com o pessoal que está transmitindo no Sport TV o Free Fire, que é de uma empresa chinesa. Eu fiz o treinamento com eles numa empresa de games brasileira. Eu fui contratado para treiná-los para poder trabalhar na televisão. Então mudar um pouquinho o ritmo, né? O ritmo estava muito acelerado, dar mais uma cadência e tudo mais, e também trabalhar com eles na questão de câmera, posicionamento e tudo mais. Então foi um trabalho bem gratificante, onde eu conheci um pouco mais do mundo dos games, né? Que é um universo espetacular, muito legal. E eu acho que quem gosta, vale a pena começar a narrar pelos games, sim. O que eu não acho legal é você treinar para narrar futebol com os games, para narrar futebol em TV ou até em rádio. Por quê? Porque o ritmo é diferente, entendeu? Vale mais a pena você entrar no YouTube e achar algum jogo de verdade mais recente, com o ritmo do jogo hoje, para você poder narrar, na minha modesta opinião. Porque também no game, se você estiver jogando, você consegue controlar as ações, você sabe o que vai acontecer ali no jogo, entendeu? Então fica uma coisa um pouco fake, assim, meio falso e tal. Então eu prefiro, eu acho, para aprender melhor, você tem que fazer isso que eu falei, que é essa questão de você olhar um jogo de verdade mesmo, uma transmissão de verdade, com os cortes de câmera de verdade que acontecem, que o diretor corta ali, câmera do replay, câmera de escanteio, disso, daquilo, entendeu? Eu acho melhor. Aí você narra tanto para rádio quanto para TV. Você assiste e vai narrando. Pode gravar no celular, pode ter um gravador, pode ter um equipamento, depende da tua condição de ter as coisas, suas parafernálias aí, né? Tua estrutura, entendeu? Mas assim, quem quer trabalhar com games, eu acho muito legal. Primeiro ponto, conhecer o jogo a fundo, jogar o game, entender de tudo que acontece, estudar o game, saber tudo do game para você poder narrar. E aí, claro, procura um fonoaudiólogo, faz toda a sua análise, né, preliminar para saber onde você tem que melhorar ou não. Para narrar muito rápido tem que saber respirar muito, né, tem que mexer muito com o diafragma. Você tem que ter uma respiração praticamente perfeita para você não perder o ritmo, entendeu? Então tem todos esses aspectos que você tem que levar em consideração para poder ser um narrador de game. Claro que a gente começa de uma forma empírica, meio autodidata, todo mundo fica sabendo, fica vendo o outro fazer e faz igual. Não é que imita, mas copia, entendeu? Como referência. Não estou falando que isso é errado e que isso é ruim, não. Mas é mais ou menos assim que a gente aprende. Então, para se desenvolver e criar um estilo próprio, eu acho legal tomar todos esses cuidados que eu estou falando, de ir num fono, fazer uma avaliação e tudo mais, e saber usar as técnicas, os exercícios de respiração, de projeção de voz e tudo mais para poder fazer a coisa da melhor maneira possível. Muitos narradores de game apresentam também, né? São apresentadores, então é legal também fazer as estratégias de olhar no espelho, treinar no espelho bastante, né? Dá para treinar no celular, você põe para se ver, grava e vê como é que ficou. Então tem muita coisa, muito recurso hoje para você fazer, você estudar, sabe? Os pontos que você vê que não está legal, trabalhe esses pontos. Eu mexo muito a mão, eu
tenho algum cacuete, sei lá, fecho o olho, pisco demais, fico nervoso, mexo, balanço o braço, alguma coisa assim, sabe? Não fica com o corpo parado. Então, pega uma fichinha, pega um papelzinho assim, dobra ele, uma folha sulfite como se fosse uma fichinha. Geralmente o pessoal tem uma fichinha e vai treinando, vai treinando, vai treinando e no fim dá certo. Tá bom? Põe os tópicos lá que você vai desenvolver e no fim dá tudo certo. Agora um vídeo legal, hein? Especial para você nesse dia. Eu vou te dar 5 motivos para você não ser narrador esportivo, nem de rádio nem de televisão, tá bom? São 5 motivos que eu vou te dar. Primeiro motivo: você trabalha todo final de semana, você trabalha todo feriado, você trabalha em todas as festas que a sua família vai estar, você trabalha nas datas festivas, aniversário, Natal, batizado, formatura. Então, esse é o primeiro ponto. Vale ou não a pena eu sacrificar o contato que eu tenho com a minha família? Uma família que eu digo é ampla, tá? Não é só mulher e filhos, mas é mãe, pai, tios, sogro, sogra, cunhado, papagaio, cachorro, entendeu? Gato. É o contato com todo mundo, os primos da sua mulher, viagens que você pode fazer para o interior, para a praia, para outro país, enfim. Você vai ter isso só durante as suas férias ou as suas folgas, que não são muitas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nem sempre os salários são os salários que a gente espera, os cachês e tudo mais. Então, pensa bem se vale a pena se dedicar à narração esportiva, se dedicar a aprender a narração esportiva, se às vezes o ganho não é aquele que você está esperando. Então, às vezes você vai ter que fazer coisas extras para poder ganhar um salário melhor. Mas tem que entender que tudo são fases, entendeu? Às vezes você pode trabalhar em mais de um veículo. Você que é jornalista pode escrever, pode fazer outras coisas, pode ter um canal no YouTube. Então você pode ter outras fontes de renda para complementar essa fase que você está vivendo como narrador esportivo, no começo de carreira que não ganha muito e tudo mais, tá? Em contrapartida, existem narradores que ganham muito bem, que se preparam, que são excelentes profissionais e que conseguem trilhar um caminho que dá mais certo. Então, isso não quer dizer que você não seja um desses, entendeu? O fato de você começar narrando pouco, ganhando pouco no começo, narrando muito e ganhando pouco, né? Então, eu acho que não é uma questão para você não levar à frente o sonho de ser narrador, mas é uma questão que pode impedir você se você quiser já começar ganhando bem. Eu estou te dando aqui 5 motivos para você não ser narrador, tá bom? Então, se você quiser estar com a família todo final de semana, você não vai ser narrador. Se você quiser já começar a carreira ganhando muito bem, você não vai ser narrador. Terceira circunstância, você vai ter que ser político, saber lidar com as pessoas. Na vida nós somos políticos em vários momentos, mas no trabalho de narração esportiva, de comunicação, empresas de comunicação, TV, rádio, web e streaming, né? Web TV e streaming, você vai ter que saber fazer ali o meio campo, fazer a política com as pessoas. Você está disposto a fazer isso? Em determinado momento você vai ter que engolir um sapo, em determinado momento você vai ter que falar alguma coisa que a pessoa possa não gostar, mas vai ter que saber contornar. Então, esse é um motivo que às vezes a pessoa desiste, né? Tem que ter paciência, tem que saber lidar com as pessoas, saber ouvir nãos, saber ouvir elogios que não são verdadeiros, trabalhar com algumas pessoas que são falsas e tudo mais. Então, eu acho assim, todas as profissões têm isso. A nossa profissão de narrador esportivo e narradora esportivos, nós temos essa questão muito grande aí. Por quê? Porque mexe muito com o ego, a nossa profissão é um status, é uma profissão como outra qualquer, mas tem um status diferente, estou aparecendo para o mundo, na televisão, na internet. Então, às vezes, as pessoas acham que elas são mais do que elas são. Elas são pessoas comuns e profissionais, como outros profissionais em qualquer área. Existem os bons e os maus profissionais em qualquer área, como na nossa também. Então, você está disposto a isso? Terceiro ponto. Agora vamos para o quarto ponto, para você não ser narrador esportivo. O que é? Se dedicar ao estudo, se dedicar ao trabalho. Tá? Tem um pouco a ver com aquele primeiro que eu falei,
que é a questão de você não ter feriado, mas esse aqui é se preparar de verdade, ser honesto com quem está assistindo, entendeu? Ser verdadeiro, estudar, falar as coisas que você sabe, se preparar, respeitar o cara que está assistindo, não fazer de qualquer jeito. Então esse é um motivo que se a pessoa quiser fazer a narração de qualquer jeito, não vai para frente, certo? E o último e quinto motivo para você ser ou não narrador, na verdade, estou falando se você para você não ser narrador, qual que é? É você se cuidar, tá? É você não beber, não fumar, você ter uma saúde regrada, sabe? Pelo menos no período em que você vai trabalhar. Não estou falando que você não possa beber uma cerveja, mas não vai beber todo dia, beber antes do jogo, entendeu? Não vai dormir direito, não vai ser boêmio. Tem muitos que são e não tem problema, só que a carreira encurta. Então é uma carreira que você pode trabalhar até os 70, 80 anos, de repente, se você estiver lúcido, estiver enxergando bem, ouvindo bem, falando bem. Então vale a pena você investir nisso, tá? Mas você tem que abrir mão de algumas coisas na sua vida. Então esse é o quinto motivo, certo? Então eu te dei os 5 motivos para você não ser narrador esportivo. E eu vou fazer um vídeo agora com os 5 motivos, o próximo, para você ser narrador esportivo. Muito bem, eu te dei os 5 motivos para você não ser narrador esportivo no vídeo anterior, agora eu vou te dar 5 motivos para você ser narrador esportivo nesse vídeo. Primeiro motivo, é uma profissão espetacular e fantástica. Você realiza sonhos que você tem desde criança, certo? Sonhos de torcedor que você tem, tá? De gostar do esporte, de ser fã do esporte, de estar ali vivenciando o esporte. Você faz parte da transmissão, você faz parte do evento esportivo, você faz parte da história que aquilo tudo, aquele contexto representa. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitos narradores, né, é a minoria dentro do universo, mas muitos narradores têm excelentes salários. Então isso quer dizer, você pode ter um excelente salário. Esse trabalho, dependendo da tua exposição, pode te render frutos para ganhar dinheiro de outras maneiras, fazendo palestras, dando aula, enfim, fazendo muitas coisas. Então, é uma carreira que te dá muito retorno, né? Você acertando, as coisas acontecendo, dá muito retorno. E não é porque um cara não acerta ou a maioria não acerta que você não vai acertar. Então, acho que pensar sempre no que não dá certo é errado. Tem que pensar no que dá certo, buscar o que dá certo. Para isso tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer tudo, tem que fazer, se puder fazer a faculdade é melhor, se puder praticar é melhor, se puder saber inglês é melhor, se puder estudar o esporte é melhor. Quanto mais você se preparar, mais chance você tem de chegar longe. E a rentabilidade, bons salários. Terceiro ponto para você ser narrador esportivo. Você pode viajar pelo mundo. Eu falei no primeiro Realizações, você está vendo ali a Torre Eiffel, né? Conhecer a França, fazer um torneio de Roland Garros, por exemplo, em loco. Eu sei que hoje alguns exemplos até não cabem tanto, né? Porque estão fazendo muita coisa por off-tube, né? Dentro do estúdio e tal. Mas vira e mexe, acontecem as viagens, acontecem os eventos internacionais, os mega eventos como Copa do Mundo, como Olimpíada, né? Então, assim, os Jogos Olímpicos sempre você consegue fazer alguma coisa. Então, é legal isso. Você pode trabalhar até para rádio também, não só televisão, claro. Você pode viajar, web TV, streaming, enfim. Depende do que você vai fazer. Tem colegas meus narradores que foram cobrir um evento de jogos escolares internacional lá na Sérvia. Um amigo meu foi, um colega meu, até foi meu aluno. Então, poxa, ele saiu do Brasil, foi para a Sérvia para cobrir um evento de molecada, que transmitiu pelo Facebook. Quando eu digo molecada é no bom sentido, tá? De maneira alguma, de forma pejorativa. Então, poxa, quem diria? Eu fui para 2 Copas do Mundo trabalhando num evento da Editora Abril, da Casa Placar, para narrar a Copa para quem estava no evento. Não narrei para o Brasil, narrei lá. Mas eu fui, entendeu? Tive a satisfação, o prazer e a oportunidade de conhecer outro país. Então esse é o terceiro motivo.
O quarto motivo é o glamour que a profissão tem, tá? Porque isso é legal, não é que você tem que ser egocêntrico, o ego, não é isso, mas é um glamour legal, porque você é um cara que é respeitado, você é conhecido. Tem gente que não gosta, que é mais discreto, mas, poxa, você é respeitado, você é conhecido. Você é um cara que, poxa, tem gente que quer fazer igual você vira referência, tá? Eu tive uma vez um, um assinante lá do canal do Campeonato Espanhol que falou que ia colocar o nome do filho dele de Maurício. Poxa, isso que é uma homenagem maior que essa. E a minha profissão que fez isso pra mim. Conheci muitas pessoas, eu tenho muitos amigos que eu fiz por conta da narração esportiva. Ele tá trabalhando, os caras mandavam mensagem pra mim no Facebook, lá no Messenger e tal, que estava começando, no Twitter. Eu respondi, acabei ficando amigo pessoal dessas pessoas e tal, amigos queridos aí que eu tenho nessa vida que foram provenientes da minha narração esportiva, do meu trabalho, tá? Então acho isso muito legal. E o quinto aspecto que você tem que saber para você ser narrador esportivo, além de todos esses quatro, é que assim, é uma profissão que além de realizar todos os seus sonhos, além de ser rentável, além de te levar para fora do mundo, é uma profissão em que você é um contador de histórias. Você faz parte do que vai acontecer. Entendeu? Isso vai ficar gravado para gerações e gerações e gerações. E é igual músico, por exemplo, atores, por exemplo, dubladores, né? Você vai morrer e o teu trabalho vai ficar vivo. Sempre existia a narração do Maurício Bonato no YouTube. Se acabar o YouTube, alguém vai colocar uma narração do Maurício Bonato em outro lugar. Então você vai permanecer sempre vivo na memória das pessoas. Entendeu? Que profissão que você pode fazer isso? É uma profissão mais artística, né? Um escritor, por exemplo, você lê um livro do cara e tal, vê uma reportagem, uma entrevista que esse escritor deu, por exemplo. Então, tem tudo isso. Então, é uma profissão extremamente maravilhosa. É uma profissão, eu adoro, cara, ser narrador. Talvez eu não saiba fazer outra coisa melhor na minha vida. É a melhor coisa do mundo ser narrador. Com todos os percalços que tem, com todos os problemas que tem. Então é uma coisa pessoal que está lá dentro de você. É uma coisa de essência ser narrador. E amar o que faz. Beleza? Então são 5 motivos que eu te dei para você ser narrador e narrador esportivo. Escola de Narradores com Maurício Bonato.